Atenção porque vai começar a aula de educação ambiental. Olá, alunos do 8º ano, sou a professora Veridiana Albuquerque e nós vamos ter a nossa segunda aula de educação ambiental. Antes de começar a falar um pouco sobre o tema dessa aula, nós vamos rever algumas questões que foram postadas para vocês sobre a aula 1. Primeira questão diz assim: considere as frases abaixo. Item 1, fará muito calor hoje em São Paulo. Item 2, as temperaturas em todo o mundo estão cada vez maiores e vem causando preocupações entre os cientistas. Item 3, hoje será de muita chuva em Salvador, é melhor estarmos preparados. Item 4, li no jornal que essa semana será chuvosa em Belém. Com base nas afirmações acima, é possível afirmar que a gente vai lembrar da aula passada, quando a gente diferenciou tempo de clima. Eu falei para vocês que tempo era algo que podia mudar a qualquer momento. Clima não, clima é algo constante. Então, dos itens acima, a gente poderia verificar que no item 2 faz referência ao clima. Então, só o item 2 se refere a clima. Já o item 1, 3 e 4 fazem referência ao tempo. Então, na análise dos itens, vocês vão perceber que a letra correta seria letra D, quando a gente diferencia tempo de clima. A segunda questão, a gente vai falar sobre o efeito estufa. Então, segundo as teorias mais aceitas pela comunidade científica, vem contribuindo para a elevação média das temperaturas do planeta. Esse fenômeno é um processo. Então, quando a gente fala de efeito estufa, a gente já sabe, vocês já viram, que o efeito estufa é um evento, um fenômeno natural, né? É um fenômeno que é bom, porque vai aquecer o nosso planeta. Porém, ele está sendo intensificado pela ação humana, através da liberação de poluentes. Então, dentre as alternativas, a gente já observa de cara que a alternativa A é a alternativa verdadeira, porque ele fala que é um fenômeno natural e que é intensificado pela ação humana. As outras questões vocês têm um gabarito aí para que vocês possam analisar se acertaram ou erraram ou tirar qualquer dúvida com os professores de vocês. Hoje, o tema da aula 2 de Educação Ambiental será Plano Nacional sobre Mudança do Clima. O que é que esse plano visa? Qual é o intuito de formar esse plano? Tá? O intuito dele é incentivar o desenvolvimento e aprimoramento das ações de diminuição, que é mitigação, no Brasil. Então, diminuir os poluentes que são gerados e lançados até a atmosfera, colaborando com o esforço mundial de redução das emissões desses gases que estão intensificando o que a gente chama de efeito estufa. Ele objetiva a criação de condições internas para lidar com os impactos das mudanças climáticas globais. Então, ele tem por objetivo diminuir, tá, esses impactos que causam ali as mudanças climáticas em nossa região. Esse plano, ele se estrutura em 4 eixos. Oportunidades de mitigação, que é a oportunidade de diminuir os poluentes. 2, impactos, vulnerabilidades e adaptação. 3, pesquisa e desenvolvimento. 4, educação, capacitação e comunicação. Nesse plano, a gente vai observar alguns objetivos principais. Primeiro objetivo, identificar, planejar e coordenar ações para diminuir a emissão de gases do efeito estufa gerados no Brasil, bem também como aquelas necessárias à adaptação da sociedade aos impactos que ocorram devido à mudança do clima. Então, o primeiro objetivo é justamente tentar diminuir a liberação desses poluentes e fazer com que esse efeito estufa ele não seja intensificado. E assim não ocorram tantas mudanças climáticas como a gente está observando
hoje em dia. Segundo é fomentar aumentos da eficiência do desempenho dos setores da economia na busca constante do alcance das melhores práticas. Então, buscar melhores práticas para a gente ter uma vida mais tranquila e não ser esses poluentes não ser tão danosos à nossa sobrevivência em si. 3, buscar manter elevada a participação da energia renovável na matriz elétrica, preservando posição de destaque que o Brasil sempre ocupou no cenário internacional. Então, fazer uso mais das energias renováveis, até mesmo porque elas vão causar uma menor poluição em relação ao nosso planeta. 4, fomentar o aumento sustentável da participação de biocombustíveis na matriz de transporte nacional e ainda atuar com vistas à estruturação de um mercado internacional de biocombustíveis sustentável. Então, utilizar biocombustível, fazer a opção, por exemplo, de chegar lá no posto de gasolina e optar por uso, por exemplo, do etanol, que é o álcool, que é um biocombustível e vai gerar uma quantidade bem menor de poluentes que vão agravar o efeito estufa. Buscar a redução sustentada das taxas de desmatamento, em sua média quinquenal em todos os biomas brasileiros, até que se atinja o desmatamento ilegal zero. Então, evitar o desmatamento, diminuir essa taxa até que a gente não observe mais isso ocorrer nas regiões. 6, eliminar as perdas líquidas da área de cobertura florestal do Brasil. Então, evitar que áreas verdes sejam devastadas. 7, fortalecer ações intersetoriais voltadas para a redução das vulnerabilidades das populações. Então, fazer com que as populações sejam ajudadas em relação a sobreviver e evitar que essa poluição intensa ocasione essas mudanças climáticas que vão atingir essas populações. 8, procurar identificar os impactos ambientais decorrentes da mudança do clima e fomentar o desenvolvimento de pesquisa científica para que se possa traçar uma estratégia que minimize os custos socioeconômicos de adaptação. Então, a gente pode falar de incentivo às pesquisas científicas, porque a partir das pesquisas científicas é que pode-se achar formas de diminuir cada vez mais essa grande poluição que está existindo, que vai acarretando em problemas em nosso clima. O Plano Nacional sobre Mudança de Clima apresenta também algumas metas. Então, quando ele foi formado para bater determinadas metas, como redução da emissão de gases do efeito estufa, além dos outros ganhos ambientais e benefícios. Então, como reduzir o índice de desmatamento anual da Amazônia. Então, diminuir esse desmatamento que ainda existe ali na região amazônica. Ampliar em 11% ao ano, nos próximos 10 anos, o consumo interno do etanol, que é o álcool em si. Dobrar a área florestal plantada para 11 milhões de hectares em 2020, sendo 2 milhões de área com uso de espécies nativas. Trocar 1 milhão de geladeiras antigas por ano em 10 anos. O aumento da reciclagem, então incentivar mais a reciclagem de resíduos sólidos urbanos em cerca de 20%. Aumentar a oferta de energia elétrica de cogeração, principalmente usando recursos renováveis como o bagaço da cana-de-açúcar. Redução das perdas não técnicas da distribuição de energia elétrica também. Ainda sobre o Plano Nacional sobre Mudanças do Clima, este possui um caráter dinâmico. Ele passa sempre por revisões e avaliações de resultados, para que possa ser implementado em consonância com os desejos e desígnios da sociedade brasileira. Então, esse Plano Nacional, ele sempre está passando por revisões para analisar se realmente ele está chegando à meta que é necessária ser cumprida. Até a próxima aula.